a qualquer intervenção econômica, seja ela tributária, medidas relacionadas ao protecionismo, e também sobre as barreiras econômicas que geralmente estão visando o lucro. Você vai beber água, tá? E a competitividade. Pode ir. Ah, tu é não sou direito, como você vai tratar, né, professor? Você é muito engraçado. Você está muito sensível hoje, né? Está muito Ai, pessoas que eu sou de sensível, Libra, né? de Libra. Entendi. Também sou de Libra, não sou sensível. Vamos lá. Parte que eu estava? Ou barreiras econômicas geralmente visam a competitividade entre os setores. Não seria bom o governo estimular o capitalismo? Não quando se protege alguns setores, mas o que você tem que ter em mente é que tem dois pensamentos centrais. Vamos lá. Vou ditar para vocês alguns deles. Não, escrever no quadro vai demorar muito. Vamos lá. Eu vou explicar e vocês escrevem algumas partes. Vamos lá. Você passa slide não, né? Não, slide só na próxima aula. Vamos lá. Como a Alice já citou, não tem intervenção do Estado. Sendo que a lei da oferta e da procura é o principal mecanismo que regula a economia. Estou explicando primeiro. Abusada, Continuando. A lei da oferta e da procura é a principal coisa que regula a economia. Através da mão invisível, da lei de concorrência, entre outras coisas. Que tem como consequência, gravem isso, a lei da oferta e da procura tem como consequência a competitividade, eita, quase que sai, né, gente? A competitividade e a geração de riquezas. Eu tenho uma dúvida, professora. Sim. Keynesianismo e liberalismo, eles se encontram dentro do capitalismo? Sim. Então, keynesianismo e liberalismo estão dentro do capitalismo? Sim. Muito obrigado. Ótimo. Tô gostando de ver você participando, hein? Você demorou bastante, né, Carmen? É meu magro. Bom. Continuando, tô gostando da sua participação, Igor. Eu vou sentar também. Primeiro fica lá fora pra você me atrapalhar. Vamos lá. Vamos lá, vou ditar. Calma aí, deixa eu só me achar. Tá, professora? Vou? Você não vai fazer nada, né? Pode ir. Depois você quer com alguém. Aqui, amigo, esse é melhor que você me prestou. Vamos lá, então, gente. Dá minha folha. Alice, não prestou nada, você não leu na voz, né? Gerando a competitividade. Lembrando que o direito à vida, à propriedade e à liberdade são os principais conceitos do liberalismo. Outra coisa que você tem que saber é que o liberalismo... né, cara? Tinha que saber a matéria toda, essa é a verdade. Lembrando que outra coisa que você tem que saber é que o direito à propriedade privada e a liberdade individual são dos principais, como eu vou dizer, os principais pilares do liberalismo, os principais pilares do sistema. Segundo, que toda riqueza pretende o trabalho. Ou seja, não se pode discutir, por favor? Cala a boca, filho. Vou tirar os dois de sala. Falando muito sério. Oi, Yuri. Você tá me vendo aqui na frente? Desculpa, não vi não. Ah, tá. Porque eu só estou vendo você conversando com o Gomes desde que você entrou dentro de sala. Meu professor não pode? Estou em casa? Ah, não? Sou eu que estou conversando, né? Vou até botar minha óculos quando eu estou entendendo só o início do deboche. Eu espero que você deixe. Ou, você estudando o pecado é importante. Ou! Oi, cala a boca, você quer falar, cara? Dá licença, vem aqui comigo. Você tem que ir embora também, pode ser. Só pra lembrar. Moral, tá muito sabor, tá tensa, tá Quem demorada. quiser ir para a palestra já pode ir.
se tornar bem-sucedida, necessitava do trabalho e da divisão dele. Vocês lembram que lá no começo antes da Revolução Industrial, todo o trabalho ficava com uma pessoa só? Lembram disso? Que eu já expliquei na aula passada? Antes da Revolução Industrial, todo o trabalho ficava com uma pessoa só. Com as teorias liberais, começou a se distribuir todo esse trabalho para começar uma produção em massa. O aumento da produção visando o aumento dos lucros, e assim eles conseguiriam obter um maior rendimento para a empresa. Logo após a divisão dos trabalhos, o trabalhador começou a perceber que ele estava ganhando o seu salário necessário para as suas condições de trabalho, sendo que ele era uma das pessoas mais importantes do sistema liberal. Lembrando da meritocracia, nesse sistema toda a riqueza provém do trabalho, com a divisão, com a divisão, com a produção em massa e com os trabalhadores tendo consciências que não recebiam o necessário. Entenderam? Se toda a riqueza provém do trabalho, porque os trabalhadores realmente pegavam pesado de nós valorizados, eles não estavam mortos. Que é um sistema capitalista em si. É nítido que nem todo mundo é beneficiado. No sistema capitalista, o lucro não está direcionado ao trabalhador. O lucro está direcionado ao proprietário, ou seja, ao dono da empresa. Assim, o trabalhador é apenas uma ferramenta para o dono da empresa ter o lucro que ele acha ou que ele necessita. Com o sistema econômico liberal ocorreu grandes importâncias e avanços não só na economia, mas na vida europeia, e por todo esse comércio foi proporcionar à população certo bem-estar. Alguma dúvida? Não? Então, podemos começar o keynesianismo, né? Bom, o keynesianismo definia muito. Só hoje tem que terminar liberalismo, juntando com socialismo, comunismo, entre outros. Então, a prova está bem envolvida com matérias do cotidiano que a gente tem passado. Tem 12 questões, todas discursivas. Lembre-se da diferença que eu já expliquei para vocês de aponte, apresente, cite e explique. Não esqueçam, por favor. Cite, citar, não é explicar. Parece que foi geografia. Continuando. A gente precisa terminar o keynesianismo hoje. Termina logo, vai. Alice, fala com ela. Então, Alice, quer falar comigo? Obrigada. Carmen, presta atenção. Bom, o keynesianismo defendia a ideia que o Estado era livre para intervir na economia do país como e se quisesse não, ele deveria intervir. E usava o mercado para isso. Seu objetivo era manter o crescimento com o consumo e equilíbrio com o aumento da produção econômica, de forma suficiente para garantir o pleno emprego. Ou seja, pleno emprego, mas sem o excesso, pois acabaria provocando o aumento da inflação. E isso não seria bom para o Estado, né? E o mais importante é que o keynesianismo era contra o liberalismo econômico. Gente, grava isso vai cair na prova. Liberalismo econômico contra keynesianismo. Eu tenho uma dúvida. Alice, meu Deus, você achou Keynes defendia a Estado do mercado. Então, ele está sendo muito boa pergunta. Como eu havia dito, Keynes achava que o mercado deveria ser a atenção do Estado como meio de promover o desenvolvimento econômico e social. Deveria existir um investimento social conjunto com o mercado. Então, vamos lá. Vou rolar duas fotos agora no quadro e vocês prestem atenção, ok? Então, vamos lá. Começarei a explicar a
Agora, qual dos dois? Aquele ali é Adam Smith. E esse daqui é Keynes. Keynes, como pode ser visto no nome, é o principal e fundador do... Não deve intervir na sociedade? Por quê? Licença, será que eu posso continuar aqui? Não vejo nenhum problema. O que acha, Adam? Onde nós estávamos, Adam? Estávamos na parte que eu lhe digo que o Estado não é importante. O mercado consegue aumentar os meios de produção, assim aumentando o consumo. As forças se autorregulam. Cara, senhor Adam, está totalmente equivocado. Não acha que o Estado não tem que intervir na sociedade? Se não intervir, como é que fica a sociedade? Como é que fica o capital? Como é que fica as indústrias? Eu não quero interromper, mas eu acho que Keynes tem razão. Os trabalhadores também não serão beneficiados. Que menina intrometida, por que diz isso? Porque eu conheço esse outros livros de história e sei que houve uma crise em 1929 que mostra que o Estado era de fato importante para o equilíbrio da economia. Crise de 1929? Poderia me explicar o que aconteceu? Poderia. Ai, que vela brega. Eu poderia. Logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram os países mais ricos em vários quesitos e com isso eles aumentavam a produção e conseguiam exportar, principalmente para os países europeus, que assim cresciam cada vez mais a sua economia. Nossa, mas a situação foi bem favorável para a economia dos Estados Unidos, não? Até certo ponto, sim. A Europa se restabeleceu, as indústrias cresceram e não tinha mais a necessidade de importar da América. Mas aconteceu que os consumidores que consumiam antes não consumiam mais. E com isso, ocorreu um grande aumento de estoque. Então, para evitar gastos, as empresas decidiram que os trabalhadores seriam mandados embora. Logo depois disso, em 1929, ocorreu a desvalorização das ações. Então, os investidores correram muito rápido para vender todas as ações. Aconteceu que o efeito foi horroroso. As pessoas que eram ricas ficaram pobres e as empresas foram à falência. Nossa, mas que situação deplorável. E qual foi a solução de tudo isso colocada em prática? Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. O que é isso? Desculpa, gente, é o meu celular. Que objeto mais peculiar? Pois é, ele serve pra gente falar com pessoas distantes. Para que sucede isso? Pra falar com pessoas distantes. Comunicação? Mas e as cartas? A máquina de escrever? Elas não existem mais. Não fazem tão bem. Comunicação como? Para poder conversar com as pessoas? Sim, Ah, eu conheço objetos similares. Eu tenho um. sim, é o famoso telefone. Mas desculpa, vamos voltar ao que interessa? Oh, claro. Verdade, podemos voltar, Sr. Keynes? Claro. Então, Alice, nos explique qual foi a solução tomada pelos Estados Unidos na crise de 1929. Sim, acho que o senhor vai gostar, porque o presidente usou sua teoria. Franklin Roosevelt, com a crise, os trabalhadores perderam seus empregos. Então ele decidiu promover obras para a cidade, assim gerando empregos. Isso aqueceu o mercado e as pessoas puderam consumir mais de novo, por causa dos seus salários. Bom, Keynes, pelo menos sua medíocre teoria serviu para algo. Mas eu ainda aviso que o liberalismo prega algo muito importante para a sociedade. Igualdade de indivíduo. Igualdade de indivíduo é magnífico de se ver, mas também prega outra coisa, a liberdade. Olha, famosa liberdade. A liberdade é muito importante, mas ela prega liberdade de imprensa, liberdade política e religiosa. Tem algo melhor que isso? Bom, caro Adam Smith, tenho que concordar com você em algumas partes, mas como a Alice afirmou, Essa não sabe de nada. o Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir. Imagina se não intervir. Como é que fica a sociedade? Imagina cada indivíduo querer expor o seu modo de pensar. A algazarra que ia virar. Não chegaríamos no consenso. E tem mais. Vou reforçar. O monopólio de riqueza que está concentrado na mão de pequenos grupos. E isso gera uma má distribuição, ou seja, desigualdade social. Mas, e tem outra questão. A questão da superprodução. Superprodução? Superprodução. É o que prende o capital. Porque é quando produz um determinado
determinada coisa além do que pode se absorver. Sim, Sr. Keynes. E o que tem a dizer sobre as pessoas que querem progredir na vida através do seu próprio esforço? Meritocracia? Sim, o que tem a me explicar sobre isso? Me explica o que você acha, o que você pensa. Ao meu ver, a meritocracia é uma questão muito complicada, porque, como eu já disse antes, nada mais é do que um monopólio de riqueza, que gera uma desigualdade social. E o Estado tem papel de garantir direitos iguais a todo cidadão, como segurança, transporte, educação. Nisso nós concordamos. Evidentemente, sim. Mas e se fosse algo privado? O indivíduo teria liberdade de escolha. Mas não é ruim essa liberdade de escolha. É ruim total liberdade de escolha, porque, como eu sempre vou defender, é de suma importância a intervenção do Estado perante o cidadão. Harmonizo com sua forma de governar, mas eu repito, liberdade. Então, senhores, a pergunta que lhes faço é um tanto complexa. Bom, preparados? Fale logo, menina! Para o quê? Então, o que é mais importante? A sociedade ou o indivíduo? Professora, Calma. O que aconteceu? professora, imagina que louco seria se Adam e Keynes tivessem tido um debate e eles discutiriam suas ideias, seria o máximo. Seria muito legal. Mas pensa comigo, são duas ideologias que surgiram em épocas totalmente diferentes. Então não seria possível, pois eles também nasceram em épocas diferentes. Eu entendo, professora. Só que mesmo assim eu acho que seria um ponto incrível. Mas conte-me um pouco mais sobre esse sonho, então. Eu sei que Adam e Keynes, eles se encontravam e discutiam sobre a intervenção do Estado na economia e eles tentavam achar um consenso para isso. E eles conseguiram? Mais ou menos. Adam, como a senhora já sabe, defendia que o Estado não deveria intervir na economia. E o Keynes rebatia, dizendo que era muito bom se o Estado tivesse certo controle. Então, mas lembre-se que o liberalismo não foca só no liberalismo econômico, também tem o liberalismo político. Sério? Eu não sabia. Sim, isso seria uma matéria que a gente iria discutir na próxima aula, mas eu vou começar a te explicar. Então, não temos só o Keynes, temos também o Locke. John Locke é também um dos principais fundadores do liberalismo. Ele defende os estados de natureza, que seria a propriedade, a vida e a liberdade. Também igualdade perante a justiça, que seria obedecerem as mesmas leis para todo mundo, que seria a minha liberdade acaba quando começa a sua, entre outras coisas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Se você quiser, eu tenho até um livro que eu posso te emprestar, só não está aqui comigo no momento. Eu não entendi. É meio complicado, né? Mas a gente vai ter muita aula ainda. Não se preocupe, a gente vai ter algo mais alto. E poderia explicar isso melhor. Tudo bem, a aula já acabou, então eu acho que é isso. Eu queria pedir desculpa por ter dormido na sua aula. Não, tudo bem. Eu tô gostando de ver que você está sabendo toda a matéria. E valeu a pena ter dormido. Quem sabe na próxima aula você não consegue o lote para discussão, né? Tá bom, professora, pode deixar.